A paz do Senhor Jesus, igreja, paz do Senhor Jesus, irmãos. A mensagem de hoje, culto de libertação, se encontra no livro de Gênesis, capítulo 39, e a gente vai ler alguns versículos. Eu queria iniciar com o versículo 6, onde diz assim: Potifar tudo que tinha confiou às mãos de José, de maneira que, tendo por mordomo, de nada sabia além do pão que se alimentava. José era formoso, de porte, de aparência. E aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: Deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: Ele tem tido-me por mordomo, meu senhor, e não sabe de nada que tem na casa, pois tudo que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma outra coisa me vedou senão a ti, porque tu és mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias, e ele não lhe dando ouvidos para se deitar com ela e estar com ela. Sucedeu certo dia, veio ele à casa para atender aos negócios, e ninguém daqueles que costumavam estar achava-se presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: Deita-te comigo. Ele, porém, deixando as suas vestes nas mãos dela, saiu e fugiu para fora. Amém? Essa mensagem é bem conhecida, tá certo? Só gostaria aqui de enfatizar o canal que foi criado. Ele não tem o objetivo de conseguir seguidores, nem de like. Fique à vontade, tá certo? O meu objetivo é só que eu consiga enviar essa mensagem pelo WhatsApp. E o WhatsApp ele estava reduzindo os minutos de mensagem que estava sendo enviado, estava sendo muito curto, a gente estava tendo muita dificuldade. Então, me falaram do canal, que seria bem mais fácil, tá certo? Se você souber de alguém que está precisando e vai ser tocado por essa mensagem, você pode compartilhar, sinta-se à vontade. Se você quiser se inscrever, amém. Se não, caso contrário, esse não é o objetivo. Eu só quero que a palavra seja enviada ao teu coração, amém? Como a mensagem já foi lida, e eu tenho certeza que você já ouviu diversas vezes essa mensagem sendo trazida por diversos pregadores, ministradores da palavra, eu gostaria de colocar hoje um tema bem especial nessa mensagem. Não troque, tá certo, um propósito por uma proposta. Repetindo, não troque um propósito de Deus por uma proposta momentânea, seja ela qual for, tá certo? Eu queria primeiro trazer aqui o que é um propósito, Eu separei aqui algumas palavrinhas. É a intenção de você fazer algo, é um objetivo, é um desígnio, é uma finalidade. Isso é o propósito. A proposta é diferente, Ela é apenas uma sugestão. Querido, aprenda uma coisa. Se você tem uma finalidade, se você tem um desígnio, se você tem um objetivo, se você tem um propósito, você vai ter que se abdicar de muitas coisas. A palavra renúncia, pode ter certeza que ela vai vir em seguida da palavra propósito, tá certo? Eu creio que o Senhor Jesus, ele sempre tem algo de especial na sua vida, na minha vida, para as nossas vidas ele tem algo muito grande, e assim também ele tinha na vida de José. É uma palavra bem conhecida. Nós sabemos que José foi traído pelos irmãos, por motivo de ciúmes, porque ele era aquele que estava a apacentar as ovelhas e sempre trazia informações dos irmãos que não era tão agradável, porque os irmãos faziam coisas que desagradavam e não era honroso para a família, não era honroso para o pai, e José sempre trazia essas informações. Como perceberam que, sendo um filho da velhice, sendo um filho obediente, porque eu vejo muitas pessoas falando apenas que José era o filho da velhice, a obediência, ela agrada ao coração do pai e agrada ao coração de uma mãe. E como José, ele se inclinava, obedecia sempre ao pai e à mãe, e ele tinha como sido o filho, o filho preferido, o filho mais amado. Pode-se dizer assim, isso acabou suscitando o ciúme no coração dos outros irmãos de José. O que acontece a consequência seria a traição, que os irmãos venderam José para alguns israelitas que iriam passando, alguns vendedores, mercantilistas que estavam passando pelo caminho, e ele foi vendido como escravo 2 vezes. Ao chegar por esses homens que já compraram José dos irmãos, ele foi vendido para Potifar, o egípcio que era importante na época, e foi levado para casa como um escravo. Mas a Bíblia vai trazer, se você ler alguns versículos antes, você vai ver
que ele era muito abençoado pelo Senhor. E a Bíblia vai citar que Potifar observava que José era abençoado pelo seu Deus, tá certo? Primeira coisa que eu gostaria de enfatizar, você pode estar em qualquer tipo de posição, seja você governador, seja você ainda escravo. Eu estou fazendo aqui o panorama da mensagem que o Senhor Jesus está direcionando ao meu e ao teu coração. Você pode estar na posição de governador, ou você pode estar na posição ainda de escravo. O Senhor Jesus, ele sempre vai te abençoar. Potifar via que tudo o que José fazia estava sendo abençoado. E por isso ele deixa todos os seus negócios, ele deixa todas as suas posses nas mãos de José. E a Bíblia vai fazer menção que a casa é abençoada porque está sendo direcionada, né, pela inteligência, pela sabedoria de José. O que acontece? Querido, o diabo, quando ele enxerga, o inimigo, ele sabe que o propósito de Deus para a sua vida é algo... você não consegue imaginar o tamanho. A gente costuma dizer, não, eu sei que Deus tem um propósito na minha vida. Eu sei que o Senhor, ele tem algo de maravilhoso para realizar na minha vida. Mas, querido, o seu pensamento não chega nem perto daquilo que o Senhor verdadeiramente imagina e quer realizar na minha vida e na sua vida. José teve sonhos, né, que o seu molho, ele se inclinava, e os molhos do seu irmão, de sua mãe, de seu pai, ele ficava em posição, pode-se dizer assim, de reverência. E os irmãos achavam aquele sonho, interpretaram de uma maneira errada, mas a Bíblia vai dizer que o pai de José vai guardar esse sonho no seu coração, vai guardar o propósito do sonho no seu coração, mesmo sem entender o que aquilo significaria, né, naquele tempo presente que o sonho foi contado, mas depois o sonho se realizou. Jamais passava pela cabeça de José que ele seria ou chegaria ao patamar de governador, mas ele chegou sim. Eu vou te dizer alguns estágios que José teve que passar, mas é como eu disse no começo dessa mensagem. Propósito, logo em seguida vem renúncia. Se você tem um propósito no teu coração, se você tem uma finalidade, se você tem um objetivo, se você tem um foco, você logo em seguida vai ter que renunciar a diversas coisas. Você vai ter que se abdicar de diversas coisas. Coisas que irão te atrapalhar, coisas que irão servir de como muralhas, barreiras para que você não chegue, tá certo? Vão até servir de como malas de bagagem, peso, carga, fardo. Então você tem que se abdicar de certas coisas. E não é só fardo, não é só perda, não é só mala ou coisas que você venham levar da forma ruim. Também propostas aparecem de uma maneira como algo prazeroso. E muitas das vezes são momentâneas. Então, não troque um propósito que é para uma vida inteira, tá certo? Por uma proposta que são coisas, pode ser de um dia, de um mês, de um ano, apenas momentos, tá certo? Guarde essa palavra no teu coração. Eu vou falar de algumas coisas na qual José teve que renunciar. Primeira coisa, eu vejo muitas pessoas dizendo, eu pequei porque tem um ditado mundano, um ditado popular que diz, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Alguém tanto falou, alguém tanto insistiu que eu acabei cedendo. Eu vou te mostrar dentro da palavra, os versículos que foram lidos, que a mulher de Potifar, ela insistentemente, ela acabava oportunando a vida de José. Ela ficava incomodando José. Ela ficava pedindo para que José se deitasse com ela. Querido, a mulher de um oficial, a mulher de alguém especial, como o egípcio, daquele que estava na posição de Potifar, ela não era uma mulher feia, tá certo? Ela era uma mulher de boa aparência, era uma mulher que trazia formosura carnal, tá certo? E também vai citar os versículos que a gente leu no começo, que José, ele era belo tanto de estatura como de aparência física, tá bom? José chamava atenção e chegou algum momento que a mulher de Potifar desejou deitar-se com José, mas em nenhum momento você vai encontrar dentro da palavra José ficando na dúvida, pensando que aquele momento ele poderia ter algum proveito, mas você vai encontrar dentro da palavra ele dizendo que mal eu faria, que tamanha maldade eu faria ao meu Senhor que colocou tudo na minha mão, mas só selou a ti, só disse que tu eu não poderia tocar, o resto da casa praticamente também é minha, eu estou na direção de tudo.
E ele, logo em seguida, ele vai dizer, e eu pecaria contra o meu Senhor, eu pecaria contra Deus. Muitas pessoas não têm mais esse pensamento, não tem mais esse temor, não tem mais esse respeito pelo Senhor. E a pergunta que vem na hora, eu vou perder a oportunidade? Será que realmente, querido, isso é uma oportunidade? Será que a proposta que está aparecendo sutilmente, o diabo ele trabalha sutilmente, será que isso vai te trazer algum tipo de benefício? Ainda que se mostre como benefício, a palavra diz que um abismo puxa outro abismo. Proposta é momentânea, proposta ela vai te tirar do foco, proposta ela vai te tirar do objetivo, proposta não vai te levar à finalidade daquilo que você está vendo, do panorama que Deus criou para a sua vida. E José, depois de ser vendido como escravo 2 vezes, traído pelos seus irmãos, aqueles que deveriam estar apoiando, aqueles que deveriam estar cuidando de José, tá certo? Quando ele chega na casa de Potifar, ele é tentado pelo pecado. E não é uma vez, não é 2 vezes, são várias vezes que José é tentado pelo pecado. Então você que vai ouvir essa mensagem, tá certo? Fortifica aí o teu coração, alicerça essa fé, tá certo? Eu ouvi essa palavra há alguns dias atrás, te firma, gelatina. Quando Jesus diz que tem um propósito na tua vida e tu fica vacilando, tu fica em 2 pensamentos, tu fica criando, vendo sugestões, vendo várias portas abertas. Quando você uma vez é alcançado por essa graça, você só encontra uma porta aberta, e essa porta é Jesus, a porta que te leva para o céu, a porta que te leva para a verdadeira salvação, a porta que te leva para a verdadeira alegria. Então você não deve enxergar uma proposta como algo que vai te levar à finalidade ou o propósito do que Deus iniciou na sua vida. Tá certo? Incessantemente, a mulher de Potifar estava ali chamando aquele jovem para se deitar. Eu queria te dizer uma coisa, para tu que precisa de moleta, para tu que precisa de alguém te dando alimento o tempo todo. Ah, mas ninguém me liga, ninguém me convida para a igreja, eu não consigo orar porque eu não tenho incentivo. José estava lá sozinho, ele não estava com o pai, ele não estava com a mãe, ele não estava com o pastor, ele não estava com os irmãos, ao contrário, ele foi traído pela família. Mas a Bíblia diz que o Senhor o tempo todo estava com ele. José tinha uma intimidade com Deus. A Bíblia não vai fazer menção dizendo que Deus está com uma pessoa indiretamente. Deus vai estar com uma pessoa diretamente, porque essa pessoa tem comunhão com Deus. Ele não precisava de moleta, ele não precisava usar as pessoas. Aí eu vou pecar porque eu não tenho ninguém me orientando. A orientação era a fidelidade que ele tinha com Deus. A orientação de José era o amor, a fidelidade, a satisfação, o prazer, a alegria de servir a um Deus verdadeiro. O amor verdadeiro, querido, que a gente tem pelo Senhor, que você tem pelo Senhor, ele não, de maneira nenhuma, ele vai encontrar propostas no mundo e vai deixar a luz da palavra, a luz da salvação se apagar. A fé, aquilo que alimenta a minha vida e a sua vida, que se chama Espírito Santo, em nenhum momento pode se apartar, tá certo? E nesse momento, enquanto o pecado está insistindo, tem até uma música, né, um hino até, de um cantor que não recordo o nome dele agora, mas assim, todo dia o pecado vem, me chama, todo dia o pecado, a Bíblia vai dizer assim, ó, foge da aparência do mal. A Bíblia vai dizer, foge da aparência do mal. E quantas vezes, quantas investidas a mulher de Potifar teve em José, chamando, convidando, deita-te comigo, e tentando fazer com que ele a visse como algo que pudesse ser dele também, algo que fosse desejável. O diabo ele não vai colocar um prato de ervilha para você comer, não. Ele vai colocar algo que vai suscitar o desejo da tua carne. Ele vai colocar algo que suscite o desejo que está dentro da tua vida, aí do teu interior, da tua carne, daquilo que era da velha criatura. Então é por isso que você deve estar em comunhão. E o Espírito Santo deve estar com você a todo momento. O Espírito Santo deve alimentar a sua vida a todo momento. José fugiu. A Bíblia diz que as roupas de José ficaram nas mãos. Sabemos que na cultura, né, eles tinham diversas roupas e algumas das roupas externas ficaram nas mãos da mulher de Potifar. E ele fugiu, ele saiu, ele fugiu da aparência do mal. Quando for a tua carne, querida, a Bíblia diz assim, ó, diante do diabo você deve resistir, mas da tua carne, foge.
Se tu tem inteligência dessa palavra, se tu tem a sabedoria da revelação dessa palavra, não tente de maneira nenhuma resistir na tua carne. Se tu sabe que naquela área tu é frágil, se tu sabe que aquela área da tua vida precisa sim ser alicerçado, precisa diretamente ter alimento do céu, precisa de oração, não vacila. Não fica vacilante dois pensamentos, liga teu pensamento com Cristo, te firma, tá certo? Não olhe para o outro como ele precisa ser o meu incentivo. José estava lá sozinho e ele conseguiu ser fiel ao Senhor. José estava lá sozinho e ele disse não ao pecado. José estava lá sozinho e ele fugiu da aparência do mal. Então fuja da aparência do mal. Você acha que a história de José ela vai finalizar aqui? Depois disso ele é acusado pela mulher de Potifar, como ela não consegue a proposta, ela não consegue o objetivo, né? Ela vai acusar José de estupro, de alguém que estava ali tentando abusar dela. E ele vai ser levado para uma cadeia. Ele foi vendido aos 17. E a Bíblia vai dizer que depois, dentro da cadeia, ele vai trazer aqui, ele vai falar o significado do sonho do copeiro-chefe, do padeiro-chefe, e depois ele vai chegar diante de Faraó. Com quantos anos José se torna governador? Com quantos anos o propósito ele concretiza? Com quantos anos depois da prova de José, o objetivo, o panorama, a vitória, a visão que Deus criou para a vida de José, ela se concretiza com 30 anos. Então, muitas das vezes o Senhor fez a promessa há 1 ano, 2 anos atrás, e a gente já está com vontade de largar o barco, já está com vontade de largar tudo, de deixar a fé morrer, porque Deus simplesmente não cumpriu. Gostaria de novo de enfatizar. Se tu ficar bem com Deus, Ele continua sendo Deus, mas se tu der as costas para Ele, tu sofre, Deus continua sendo Deus. É nós, é eu, é você que precisamos dessa graça tão maravilhosa. Eu e você que precisamos dessa orientação, dessa presença do Espírito Santo na nossa vida. Então, quando se chega diante a oportunidade, quando ele está diante de Faraó e ele vai fazer a interpretação do sonho de Faraó, chega o momento da vitória. O propósito finaliza, ele termina o período da sua prova 13 anos depois, sofrendo, sem nenhum orientador, sem nenhum gestor, sem nenhum coach espiritual, sem ninguém para dizer tu é bom, tu consegue, alimenta a tua fé, tu tem que orar, tu tem que ler a Bíblia, porque senão tu vai vacilar. Ninguém estava lá, mas a Bíblia vai fazer menção o tempo inteiro que Deus estava com José. Um relacionamento verdadeiro com Deus, ele necessita de presença do Espírito Santo. Um verdadeiro relacionamento com Deus vai ter base em oração, vai ter base em palavra, vai ter base em consagração. Consagra a tua vida, ora, se alimenta dessa palavra verdadeira, que você vai conseguir manter todas as colunas da tua vida em todas as áreas de pé. Quando ele chega diante de Faraó e o dia da vitória chegou, o dia que ele revela, o dia que ele dá o significado, ele vai ali ser preparado, toma-se o banho, né? Talvez o seu cabelo crescido, sua barba comprida, e ele chega a ser preparado para estar na presença de Faraó, e chega o momento de Deus honrá-lo. A história também não finaliza aí. Quantas vezes alguém que te pisou ou te usou como degrau, Deus vai te colocar diante dessa pessoa e você vai ter o poder da decisão de machucar essa pessoa como ela te machucou, de desonrar essa pessoa como ela te desonrou, de desbofetear com palavras até ações, de esmagar essa pessoa em atitudes, talvez como essa pessoa fez com você, ou você vai ter o posicionamento de José, perdoar. Essa, eu acredito que é uma das passagens mais lindas que eu acho, tá certo? Essa é a minha visão, é uma palavra que me toca muito, o perdão. Ele poderia ter massacrado os irmãos que fez aquilo, porque chega o momento da fome e o Senhor dá sabedoria para José. Para quem entende de Bíblia sabe que o Egito não era Egito depois, né? Ou seja, antes de José.
tá certo? Então, com a sabedoria, a grande fome que veio, os irmãos vão até José, mas não o reconhecem, porque ele é vendido como menino, mas já está diante dos irmãos como homem, né? E ele se vestia como egípcio, e ele estava ali diante dos irmãos, ele teve a oportunidade de fazer o mesmo, como diz, né? Pagar na mesma moeda, mas ele ofereceu o seu perdão. Que essa palavra fique no teu coração, que seja alimento para a tua alma, que alimente a tua fé e que seja azeite para o teu candeeiro. Que toda sorte de bênção esteja sobre a tua vida e que o Senhor Jesus te abençoe em nome do Senhor Jesus. E mais uma vez, se você quiser compartilhar, fica à vontade. Em nome do Senhor Jesus, eu creio que essa palavra vai falar profundamente ao meu e ao teu coração. Se você tiver alguma dúvida, se você quiser receber alguma mensagem especial, me mande, tá certo? Fale comigo, que eu vou também estar tirando algumas das suas dúvidas. Amém? Graça e paz.